Olá, queridos alunos, eu sou o professor Robson e hoje a gente vai falar sobre a população brasileira. Especificamente vamos falar sobre a origem da diversidade. Bom, mas o que é diversidade? Bom, a diversidade nada mais é que esse conjunto de costumes, de práticas, etnias, de culturas e outras vertentes, que envolvem a diversidade. Para falarmos sobre a origem da diversidade da população brasileira, temos que voltar lá no passado. Então, há muito tempo atrás, aqui no Brasil, já viviam os indígenas, os povos originários. Então, quando você escutar alguém dizer quem descobriu o Brasil foram os portugueses, você vai pensar como é que os portugueses descobriram o Brasil, sendo que quando eles chegaram aqui, já viviam os indígenas. Entendeu? Tem que se pensar isso. Então, os indígenas eles já habitavam aqui, como já disse, e eles viviam daquilo que a natureza ofereceu para eles, né? Eles respeitavam a natureza e até hoje eles respeitam a natureza. Então, depois de um tempo, chegou aqui no Brasil os portugueses, né? Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles viam que aqui no Brasil a natureza ela oferecia para eles coisas que eles poderiam ganhar dinheiro com isso. Recursos naturais, né, que a natureza oferecia para eles. Então, eles decidiram fazer com que os indígenas trabalhassem para eles, porque trabalhar com aquilo que a natureza oferecia era um trabalho muito cansativo, um trabalho braçal muito pesado. Só que os indígenas não quiseram trabalhar para eles por conta dessa cultura, né? Eles não queriam trabalhar. Então, o que os portugueses fizeram? Eles decidiram em outros locais trazer outras pessoas para trabalhar para eles no lugar deles. Então, especificamente, eles foram lá na África, onde tinham os africanos, né, o povo negro. E eles trouxeram os africanos para cá, para o Brasil, para poder trabalhar para eles. Só que tem um ponto. Os africanos não queriam trabalhar, eles eram obrigados a trabalhar para os portugueses. Isso é muito ruim. Então, eles vieram para cá e começaram a trabalhar, um trabalho cansativo. Até na viagem que eles tinham, né, pelo mar, até chegar aqui no Brasil, muitos morreram e até mesmo aqui no Brasil morreram por conta do trabalho sendo pesado. Então, eles trabalharam para os portugueses. E aí, além desse grupo, tivemos outros grupos de pessoas que chegaram aqui. Então, com o grupo de pessoas dos indígenas, que é os povos originários, os portugueses e os africanos e outros grupos, tivemos a miscigenação. Mas o que é a miscigenação? A miscigenação nada mais é que esse conjunto, né, essa junção desses grupos, essa mistura desses grupos, aonde tivemos a junção de portugueses e africanos, portugueses e indígenas e sucessivamente. Então daí vem, né, o nome miscigenação, que é a junção desses grupos. Então, sendo assim, a gente pode analisar que o Brasil ele é rico, ele é diverso em culturas e etnias. Por exemplo, você em sua casa deve ter um costume, né, alguma cultura, e um parente seu, um amigo que mora em outra localidade, deve ter outros costumes, outras culturas. Aí você pode analisar que o Brasil é diverso em culturas. E o que nós devemos fazer em relação a isso? A gente não deve julgar os outros por conta de suas culturas e etnias. A gente tem que respeitar. Porque, por mais que essas pessoas tenham culturas diferentes, etnias diferentes, elas fazem parte da mesma raça que somos os seres humanos, né? Então aqui espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido um pouco mais sobre a origem da diversidade aqui no Brasil. Obrigado!